Todo espírito de confusão, cansaço mental, sai agora em nome de Jesus. E nós declaramos que o Teu Espírito Santo tem total voz, total liberdade. Senhor, que este seja um ambiente de cura, de vida, de renovo e dos milagres do Senhor nessa noite. Senhor, por isso, nós queremos declarar com os nossos lábios: louvai ao Senhor, louvai a Deus do seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de corda e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Salmo 150. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz de Deus, meu irmão, essa noite maravilhosa. Que bom que você veio aqui para poder congregar junto com a gente. Sei que é a primeira vez que vem, seja muito bem-vindo. E você, meu irmão, que está aqui sempre com a gente também, seja muito bem-vindo. Amém. É sempre muito maravilhoso, um privilégio para todos nós podermos estar aqui para poder engrandecer o nome do Senhor, bendizer seu santo nome, porque não há nada igual e não há nada melhor nas nossas vidas do que glorificar o nome de Jesus. Amém? E se você puder, canta assim com a gente, vem. E não há nada melhor, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A presença, Jesus. Você pode cantar, vem, diga isso, meu irmão. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. É o nosso desejo ser inundados por tua glória, Jesus. Canta assim, meu irmão, se entrega aí por esse dia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei
Aleluia, glória a Deus. Um aplauso para Jesus, meu irmão, nessa noite maravilhosa. Amém, Deus. Senhor Jesus, que o Senhor conduza esse culto e esse louvor da forma como o Senhor queira, meu Deus. Transforma o nosso coração, transforma nossas mentes. Aleluia. Se renda na presença do Senhor nesta noite. Vamos agradecer a Ele com o nosso louvor, a nossa adoração, pelo infinito e ousado amor que Ele entregou por nós. Um amor que cura, um amor que restaura, um amor que transforma. Se renda nessa noite na presença do Senhor, amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Cante isso, meu irmão. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me
Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, vamos continuar adorando nosso Deus. Eu queria convidar você agora nesse momento para poder fechar os seus olhos, se entregar a Ele nesse dia, esquecer de tudo que tem lá fora, meu irmão. Hoje é dia de adorar o Senhor, é dia de entregar todas as nossas fraquezas a Ele e adorar com toda a força do nosso coração e do nosso espírito, amém? Então declare todo o amor a Ele, meu irmão. Cante assim: ao que está sentado, cante, no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, aleluia, Pai, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Mais uma vez, meu irmão. Ao que está sentado, cante isso bem alto, meu irmão. Levanta a sua mão e canta, meu irmão, adore. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Levanta a sua mão e adora. Poderoso levanta a sua mão e adora, meu irmão. Sobre todo nome é o teu. Declare. E tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, cante. Sobre todo
santo. Agora só a igreja cantando. Glória. Glória. Diga santo. Aleluia, glória a Deus. Um aplauso para Jesus, meu irmão, nessa noite maravilhosa. Sabemos que o nosso Senhor é justo, Ele é verdadeiro, Ele é santo, Ele é glorioso. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Declare isso, meu irmão. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Declare isso. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Diga isso. Vem Jesus. Só a igreja. E vem Jesus. Declare isso, meu irmão. Vem Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ainda de pé, nós queremos orar agradecendo ao Senhor por esse tempo, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez nós estarmos na casa dEle. Quero convidar você para curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Em nome de Jesus, vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui nesse ajuntamento para cultuar e bendizer o Teu nome, Senhor. Deus, aqui está o Teu povo, aqui está a Tua igreja. E nós declaramos que esta noite será uma noite de festa na Tua presença. Querido Espírito Santo, fale conosco através da Tua palavra. E que nós possamos, Senhor, cada um sair daqui edificado nessa noite pela Tua visitação. Pai, nós pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados, Senhor. Porque o Senhor é bom, longânimo, o Senhor é aquele que nos perdoa e nos justifica. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, nós Te louvamos e bendizemos. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Irmãos, nesse momento, nós vamos ter a oportunidade de dizimar e ofertar. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, se é em espécie, você pode colocar aqui no gasofilácio. Se for através do Pix, foi projetado ali. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Senhor, nosso Deus, nós queremos Te louvar pelos dízimos e pelas ofertas, Senhor. Se nós podemos entregar na Tua casa, porque o Senhor tem nos dado semente para nós semearmos, Senhor. Pai, nós abençoamos cada vida que está aqui nesta noite, que tem dizimado e ofertado na Tua casa. Senhor, dê sabedoria para que esses recursos possam ser administrados, Senhor, para o benefício do Teu reino. Assim nós oramos e consagramos em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, as crianças de 2 a 12 anos podem ir para o anexo, na salinha, cultinho das crianças. Irmãos, hoje pela manhã nós tivemos um número bem significativo de irmãos aqui
na igreja. Nós estamos tendo o culto 9h30 e às 19 horas. E hoje pela manhã teve um número bem significativo de irmãos, mas eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo neste lugar. Eu creio que Deus tem algo da parte dele para a sua vida nessa noite. Você pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que eu compartilhei ela hoje pela manhã. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Jonas. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para que o aliviassem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhes tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Irmãos, eu quero falar um pouco nessa noite sobre a vida de Jonas. Nós precisamos entender um pouco no contexto da história para nós sabermos quem foi Jonas e quem era Nínive. Jonas, ele era filho de Amitai.
um profeta. E ele morava numa cidade chamada Gat-Efer, que era bem próximo de Nazaré. E em contrapartida, Nínive era a capital da Síria. E Nínive era a maior potência militar e econômica do mundo naquela época. Mas Nínive era conhecida pela a sua crueldade. O povo de Nínive era um povo perigoso. O povo de Nínive era um povo que ele assolava as outras nações. Eles eram conhecidos como um povo que enforcava, prendia seus prisioneiros, furavam os olhos e arrancava as orelhas. E eles eram um povo muito cruel. E Jonas cresceu ouvindo toda esta fama de Nínive. E quando Deus comissiona Jonas a ir pregar a Nínive. Jonas, ele era um profeta, dos profetas menores. E a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor veio a Jonas dizendo para ele ir e dispor até Nínive. Jonas até que dispôs, mas não fazer o que Deus tinha mandado. Ele se dispôs a fugir da presença de Deus. Jonas, ele deveria pregar para Nínive, mas com a sua teologia fechada, porque Jonas achava que o Deus de Israel era somente o Deus de Israel, e que Deus não tinha plano e propósito de alcançar outras nações. Isso era o que Jonas pensava. Mas o propósito de Deus era, através de Israel, alcançar todas as nações. Porque a palavra do Senhor diz que o plano e o propósito do Senhor é que nenhuma alma venha se perder. E a Bíblia diz assim que quando Deus comissiona Jonas, o que Jonas faz? Ele certamente diz assim, olha, eu não vou fazer com que esse povo venha conhecer o amor de Deus. Mas o que eu quero falar um pouco nessa noite é de algo que existia na vida de Jonas e que muitas vezes existem nas nossas vidas. Jonas era um homem ferido. Jonas era um homem que cresceu vendo toda a atrocidade que o povo sofria por causa de Nínive. Então no coração de Jonas foi gerado um sentimento de revolta. Dentro do coração de Jonas foi gerado um sentimento de que ele não queria perdoar os ninivitas. E ele sabia quem era Deus. Ele sabia que se ele fosse e pregasse, ele sabia que se o povo se convertesse, se arrependesse, Deus ia salvar Nínive. Mas só que Jonas não queria. E a Bíblia diz que o que ele fez? Ele pegou um barco. E ele falou assim, olha, eu vou fugir da presença de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela diz que Jonas tentou fugir do Senhor. E a Bíblia diz que para onde Jonas vai? Ele pega um barco. E a história diz que dentro desse barco tinha vários homens que não eram cristãos. E cada um começou a clamar o seu Deus, porque começou a vir uma tempestade sobre esse barco. E esses homens começaram a tentar que alguma coisa errada estava acontecendo. E eles disseram, olha, vamos cada um de nós clamar ao nosso Deus para que Ele venha nos socorrer. E a Bíblia continua dizendo que Jonas estava no porão dormindo. Jonas certamente estava dormindo, porque de onde Jonas saiu até pegar o barco em Tarsis, tinha mais ou menos aproximados 50 quilômetros, e ele estava cansado. E a Bíblia diz que começa uma tempestade, e Jonas continua dormindo. Irmãos, quando eu olho para a vida desse homem, tentando fugir do propósito de Deus, e a gente traz isso para a nossa vida, nós precisamos entender que onde nós estivermos, nós precisamos ser algo diferente na vida das pessoas. E Jonas estava fazendo com que aquele povo viesse perecer. E o marinheiro chama Jonas e diz para ele assim, olha, por que você está dormindo? Clame ao seu Deus, talvez Ele possa nos socorrer. E realmente, diante daquele episódio, a única pessoa que poderia salvar aquele povo era o Senhor.
Assim como muitas vezes eu e você estamos num barco onde a luta e a provação é muito grande e nós temos somente o Senhor para nos socorrer. E a Bíblia diz assim que o que aconteceu? Jonas falou, olha, Deus tinha um plano e um propósito para mim. Ele queria que eu pregasse para Nínive, mas eu não quis. E agora para vocês ficar livre dessa tormenta, vocês me jogam na água. Jonas, ele estava insatisfeito com o que Deus queria fazer na vida dele. Deus queria usar Jonas para salvar Nínive. E quantas vezes Deus quer fazer algo nas nossas vidas, irmãos, que nós temos convicção disso, mas nós não queremos obedecer o que Deus tem para nós. E a Bíblia diz assim que eles pegaram Jonas e arremessaram ele no mar. E eu vejo aqui pela segunda vez a misericórdia de Deus sobre a vida de Jonas. Porque se Deus não tivesse incumbido um peixe de engolir Jonas, ele teria morrido afogado. Mas quando Deus tem plano e propósito na vida de qualquer um, ele vai se cumprir. E o que Deus tinha no coração dele era que Nínive se salvasse. E aí Deus manda um peixe, e o peixe vem e engole Jonas. E é interessante que a Bíblia diz que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E onde Jonas passou esses 3 dias não era nada agradável. Lá tinha algas, lá tinha resto de peixe podre, provavelmente, com certeza lá era um lugar de muito mau cheiro. Mas Jonas ficou lá 3 dias. E o que eu vejo nisso, irmãos, para as nossas vidas, muitas vezes nós nos deparamos em situações onde nós não conseguimos ver nenhuma resposta. Porque a única resposta que Jonas teria, a única forma de Jonas sair da barriga daquele peixe, era orando ao Senhor. E a Bíblia diz que o que Jonas faz? Ele ora, dizendo, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou cumprir o propósito que o Senhor tem. E a Bíblia diz que Deus dá ordem a um peixe, e esse peixe vai até a praia e vomita Jonas. Irmãos, não adianta nós queremos fugir do que Deus tem para nós. Porque quando Deus conta comigo e com você, isso é um privilégio muito grande, porque não é para todos. Deus escolhe pessoas para que o propósito e o plano dele se cumpra nessa terra. Mas o que é que Jonas tinha no seu coração? Jonas tinha um sentimento de revolta. E quando nós olhamos para as nossas vidas, nós fizemos uma análise, como será que está o nosso coração? Será que nós verdadeiramente estamos com um coração que perdoou? Um coração que está disposto a investir na vida do outro? Porque Jonas queria qualquer coisa, menos que Nínive conhecesse o amor de Deus. E muitas vezes o que acontece? O egoísmo de Jonas, ele está na nossa vida, irmãos. Eu quero dizer algo para você, Deus está no controle de toda a situação. Não importa talvez dentro de qual peixe nós estamos, mas de uma coisa eu sei, Deus está conosco. E no tempo do Senhor, Ele vai nos tirar de lá. Porque a provação, irmão, ela nos faz despertar o nosso lado espiritual. Quando Jonas estava passando por um período difícil, ele viu que ele estava numa situação complicada. Mas Jonas entendeu, eu preciso sair daqui. E a Bíblia diz assim que ele orou. E quantas vezes nós estamos passando por situações difíceis e nós nem oramos? Irmão, a nossa situação só muda quando nós oramos. Se nós não orarmos, nada vai mudar. Nada vai mudar. E Jonas pediu mais uma chance para Deus. E a Bíblia diz assim, que Jonas foi despachado lá em Nínive. E quando você vai aqui para Jonas capítulo 3, abra lá comigo 3, de 1 a 4. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo.
Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Irmãos, Deus tinha um propósito para Nínive. Deus queria salvar 120 mil pessoas que habitavam naquela cidade. Mas o egoísmo de Jonas não queria que aquele povo conhecesse o amor de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós somos cristãos, mas nós muitas vezes somos um empecilho para que os outros não venham conhecer o amor de Deus. Muitas vezes nós até queremos que as pessoas se convertam, mas muitas vezes nós temos certa discriminação acerca de algumas pessoas. Quantas vezes a gente vê uma pessoa dizer assim, nossa, fulano converteu, mas aquele fulano se converteu? E às vezes a gente até diz assim, ainda bem que ele converteu em outra igreja, não vem nem congregar na minha. Porque muitas vezes o sentimento que nós temos é o mesmo de Jonas. Deus é meu, Deus é exclusividade minha, e eu não quero que mais ninguém conheça Ele. Mas o propósito de Deus se cumpriu até o final do livro de Jonas. Irmãos, a palavra do Senhor diz que por 3 dias Jonas marchou em Nínive, e dizia assim, olha, se vocês não se arrepender, daqui 40 dias vocês serão subvertidos. Em outras palavras, está dizendo, olha, se vocês não se arrepender, vocês vão morrer. Deus vai mandar juízo sobre a vida de vocês, como mandou em Sodoma e Gomorra. Mas quando você vai lendo todo o texto, todos os capítulos de Jonas, que são 4 capítulos, você vê que o que Jonas fazia, não era com o coração aberto. O que Jonas estava fazendo, irmãos, era uma pregação egoísta. Jonas até pregava, mas ele não queria que o povo de Nínive conhecesse o amor de Deus. Irmãos, na verdade Jonas, ele era um homem que estava brigado com Deus. Mas não adianta nós brigarmos com Deus. Querer pegar uma queda de braço com Deus é fria. Deus, ele vai sempre prevalecer sobre as nossas vidas. E é interessante que no primeiro capítulo do livro de Jonas, Jonas ele provoca uma tempestade. Ele estava no barco e a tempestade aconteceu porque Jonas estava lá. E quando você vê o capítulo 2, Jonas, ele vive uma tempestade. E no terceiro capítulo do livro de Jonas, quando Deus diz para ele pregar a Nínive, Jonas, ele prega uma tempestade. Ele diz, olha, se vocês não se converter, em 40 dias vocês serão destruídos. Mas até eu acredito, irmãos, que embora Jonas estava fazendo o que Deus mandou, ele não tinha prazer no que ele estava fazendo. Porque muitas vezes, irmãos, nós podemos até pregar uma palavra. Talvez nós até podemos falar do amor de Deus para alguém. Mas muitas vezes nós nem usufruímos daquilo que nós estamos pregando. E era o que Jonas estava fazendo. Jonas até estava pregando libertação e transformação para Nínive, mas era algo que ainda não tinha acontecido na vida dele. Jonas também fazia a obra de Deus, mas ele não estava com o coração na obra de Deus, porque ele estava irado com Deus. E Jonas, embora estava fazendo a obra de Deus, ele não estava se deleitando no que ele estava fazendo. Ele não tinha prazer no que ele estava fazendo. Jonas se desgostou. E quando alguém se desgosta, irmãos, quando alguém tem um sentimento ruim dentro do coração, isso não apenas vai ser um problema para nós, como vai ser um problema para os outros. Porque muitas vezes nós não queremos perdoar as pessoas. Muitas vezes nós não queremos dar ao outro o direito de ser livre através do nosso perdão.
Era o que Jonas estava fazendo. Mas a Bíblia segue dizendo assim, que Jonas, ele certo dia deitou, e Deus fez com que um ramo crescesse sobre a cabeça de Jonas e trouxesse uma sombra. Jonas se alegrou demais. E a Bíblia diz assim que no outro dia Deus mandou com que essa erva morresse. E aí Jonas continua irado. E o Senhor diz para Jonas assim: Jonas, é razoável essa tua ira? Em outras palavras, Deus estava dizendo: Jonas, isso que você está cultivando dentro de você, você acha que isso vai te levar a algum lugar? Porque muitas vezes, irmão, a gente arrasta muitas coisas na nossa vida, onde Deus já nos pediu para deixar. E a palavra do Senhor diz assim que Jonas continuou irado. E a Bíblia diz assim que o Senhor fala para Jonas: Jonas, você está com dó de uma erva que cresceu e no outro dia morreu. Não teria eu compaixão de Nínive, onde tem 120 mil pessoas? E para a tristeza de Jonas, irmãos, ele prega. Lá se converte reis, príncipes, homens, mulheres, crianças. Todo o povo se converte ao Senhor. Irmãos, se nós estivermos dentro do propósito de Deus, Deus vai nos usar para que vidas sejam transformadas. E a palavra de Deus segue dizendo que Jonas continuou desgostoso. A palavra do Senhor diz assim: viu Deus o que fizera, como se converteu do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Deus falou que ia destruir Nínive, e de repente agora Deus já não vai destruir mais, porque esse povo se converteu. Aí Jonas verdadeiramente continuou irado com Deus. E a Bíblia diz assim que Jonas, ele ia para o cume, para um lugar era alto, onde ele conseguia ver a cidade de Nínive. E ele ficava lá até torcendo para que talvez Deus se arrependesse e destruísse Nínive. E talvez a pergunta para mim e para você nessa noite, irmãos, é: o que existe dentro de nós que precisa ser transformado? Qual é o sentimento, qual é a raiz de amargura que tem no nosso coração, como havia no coração de Jonas? Porque quando a gente tem raiz de amargura, irmãos, a gente é tão amargo que a gente não quer que ninguém seja abençoado por Deus. Era o que Jonas não queria para Nínive. E a Bíblia segue dizendo assim que Deus amava aquele povo. Porque a clemência de Deus chegou até aquele povo. E Jonas, irmãos, ele se desgostou a tal ponto que ele diz assim, que eu quero morrer. Jonas agora é um homem que quer morrer. Jonas viu Nínive inteira se converter, um povo que agora quer viver. Jonas queria morrer. Irmãos, a raiz de amargura no coração de Jonas era tão grande, que Jonas disse assim: peço-te, pois, Senhor, tire-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. Irmãos, enquanto o profeta Elias queria morrer porque ele achava que ninguém tinha ouvido a sua mensagem, Jonas queria morrer porque todos ouviram a sua mensagem. Jonas foi o único homem da Bíblia que pregou, onde teve o maior número de vidas alcançadas pelo Evangelho. Olha o propósito que Deus tinha para ele. Mas ele não quis que o propósito de Deus se cumprisse na sua vida. Por isso Deus é capaz de usar eu e você, irmão. Não importa a causa, mas apesar de nós, Deus quer nos usar.
E por que é que Deus nos usa, irmãos? Porque nós somos o seu povo. Nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo que foi chamado para proclamar as boas novas do Evangelho. E Jonas, quando estava no cume, que ele olhava, eu imagino que Jonas pensava assim: eu não vou mudar. E eu espero também que Deus não mude. Eu espero que a ira de Deus chegue até esse povo. E aí o Senhor diz para Jonas: Jonas, é razoável essa tua ira? Jonas é confrontado, irmãos. E quando ele é confrontado, mesmo assim, ele não aceita ser corrigido e ele não quer mudança. Quantas vezes a gente vem na igreja, a gente ouve uma palavra, talvez a gente ouve uma palavra pela internet, a gente tem uma palavra de Deus para as nossas vidas, mas a gente não quer mudança. E a gente até entende que aquela palavra falou conosco. A gente sabe que aquilo é algo que veio do trono de Deus para a nossa vida. Mas muitas vezes o nosso coração está tão fechado como o de Jonas, que a gente não permite que aquilo que Deus tem para nós transforme a nossa vida. E Jonas continuou sendo um homem desgostoso. Quando você lê todo o texto, você vai ver que a única vez que Jonas se alegrou, nos 4 capítulos do livro de Jonas, foi quando essa planta cresceu e trouxe uma sombra para ele. Ou seja, quando Jonas foi abençoado, para ele estava ótimo. Aí a gente vê em Jonas um sentimento de egoísmo. Para mim, eu quero algo que me abençoa, mas para Nínive eu não quero. E muitas vezes nós somos assim. Nós queremos que a bênção de Deus chegue na nossa vida, mas nós não queremos muitas vezes que muitas pessoas sejam abençoadas por Deus. E o Senhor confronta Jonas, diz para ele: ora Jonas, se você está triste porque uma erva nasceu e morreu, você imagina a alegria que eu estou de salvar 120 mil pessoas. E aqui segue dizendo, irmãos, e a gente entende que Jonas era um homem que amava mais coisas do que pessoas. Talvez deve ser por isso que a gente vê a inversão de valores numa sociedade brasileira, onde quanto mais eu tenho, mais eu preciso ter. Quanto mais eu ostento, mais eu quero ostentar. Mas para Deus, irmãos, o que vale mais são vidas. Porque o Senhor morreu foi por pessoas, não foi por coisas. E muitas vezes nós estamos amando mais coisas do que pessoas. E Jonas diz assim, e falou verdadeiramente: eu quero morrer, eu estou irado até a morte. Nele, além de querer morrer, ainda quer morrer irado, irmãos. Jonas não quer na sua morte nem o perdão de Deus. E é interessante quando a gente olha para a vida de Jonas. Jonas era um homem cristão. Jonas, ele era filho de um profeta e ele era um profeta. Mas o que eu vejo aqui na vida de Jonas, que não basta você e eu ser filho de crente, não basta eu e você ser de uma igreja X ou Y, mas o que basta é o nosso coração ser transformado pelo Evangelho. É isso que leva vidas para o céu. E Jonas não tinha um coração perdoador. Talvez Jonas tinha motivo para ter os sentimentos que ele tinha? Tinha. Talvez eu e você tenhamos muitos sentimentos, talvez como o de Jonas. Mas Jonas não permitiu Deus trabalhar na vida dele. Como muitas vezes nós também não permitimos Deus tirar de nós tudo aquilo que tem sido uma perdição para as nossas vidas, irmãos. Talvez nós muitas vezes queremos cultivar sentimentos que não vai nos levar em lugar nenhum. Mas o que nós devemos fazer, irmãos, é reconhecer diante de Deus que nós precisamos dele. E Jonas reconheceu isso quando ele estava dentro do peixe. Nós precisamos reconhecer que se não for o Senhor em nós, não há transformação na nossa vida. Porque muitas vezes, irmãos, a gente tem uma aparência como tinha Jonas. Aos olhos de muitos, Jonas era um grande homem de Deus, e ele era.
Mas ele era um homem que onde ele pregava, as pessoas se convertiam. Mas quando era para ele estender a mão para quem ele não gostava, ele não quis. Irmãos, por isso que o Senhor diz que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. De igual modo, nós nos tornamos como Deus, que faz a chuva cair sobre os justos e os injustos, e o sol nascer sobre bons e maus. Mas o que acontece? Muitas vezes nós não queremos. Jonas, um homem que conhecia o amor universal de Deus, mas não se dispôs a proclamar o seu amor por Nínive. Irmãos, o que eu vejo aqui, quando eu e você não formos verdadeiramente transformados pelo poder do Evangelho, nós vamos nos tornar cristãos egocêntricos, onde tudo é o melhor para mim, para o outro, nada. Irmão, se Deus fosse olhar para mim e para você, pelo que nós verdadeiramente éramos, Ele não teria dado Jesus para morrer no nosso lugar. Deus, Ele teve compaixão de nós. Deus, Ele teve compaixão de Jonas, mas Jonas não queria retribuir o que ele recebeu de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Nínive vivia numa depravação terrível. No final do texto diz assim que o povo lá já não sabia mais definir o que era a mão direita, o que era a mão esquerda. Quando você vai olhar esse contexto, ele estava dizendo que eles viviam numa imoralidade tão terrível, que para eles já estava tudo tão normal, que o errado era errado e o certo era também errado. E a Bíblia diz assim, que Deus salvou Nínive. Quando você lê todo o livro de Jonas, o Senhor diz assim: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Irmãos, Jonas começou lá no início, bem. Mas quando Deus comissionou ele para fazer algo, ele diz, olha, eu vou dispor, mas eu vou dispor a fazer não o que Deus me mandou. Irmãos, quantas vezes Deus tem nos comissionado a fazer algo e nós não queremos fazer? Talvez fique aí para mim e para você uma pergunta. O que é que Deus tem nos comissionado a fazer e nós não queremos fazer? Mas sabe por que é que muitas vezes nós não estamos fazendo o que Deus nos pediu, irmãos? Porque nós ainda temos um Jonas que existe dentro de nós. Nós ainda temos um Jonas que pulsa no nosso peito. Nós ainda temos um sangue de Jonas que corre nas nossas veias. E a Bíblia diz assim que embora Jonas quis ou não quis, Deus cumpriu o propósito. Por isso, irmãos, o propósito de Deus, ele se cumpre, quer eu e você queira ou não. Quer eu e você queira, Deus vai continuar cumprindo o plano e o propósito dele sobre as vidas. Irmãos, o que às vezes a gente se entristece, é porque muitas vezes a gente vê pessoas que o propósito de Deus na vida delas se perdeu na caminhada cristã. Elas se tornaram Jonas. Elas sabiam do que Deus tinha para elas. Elas sabiam dos seus potenciais. Mas elas permitiram que situações, que acontecimentos tirassem ela do propósito de Deus. Mas quando isso acontece, irmãos, o que resta para mim e para você é orar e dizer, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E a Bíblia diz, irmãos, que Jonas, quando Deus faz duas perguntas para ele, é razoável a tua ira? Você lê todo o texto, Jonas não responde nada. Deus pergunta para Jonas, Jonas, isso que existe dentro de você é razoável? E o que Deus pergunta para mim e para você nessa noite, o que você tem cultivado dentro do seu coração, isso é razoável?
Isso está te fazendo bem? Isso vai te levar numa dimensão de uma espiritualidade maior? E talvez a nossa resposta para Deus seja a mesma que Jonas deu. Nenhuma resposta. Mas Deus sabe, irmãos, tudo o que se passa dentro de nós. Nós não podemos permitir, irmãos, que Jonas continue vivendo na nossa vida. Nós não podemos permitir que Jonas lidere a nossa vida. Porque se nós permitirmos, irmãos, Deus vai nos colocar em situações para nós reconhecermos que nós precisamos dEle. Eu quero convidar você para ficar de pé, em nome de Jesus. Irmãos, sobre a vida de Jonas, a resposta hoje é comigo e com você. Nós vamos continuar brigados com Deus, endurecidos, amando apenas a nós mesmos, buscando o bem somente nosso. Ou vamos abrir a nossa visão para entender que Deus ama a todos. E que Deus assim, irmãos, nos envie para que nós possamos ser portadores de boas novas do Evangelho. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você para curvar sua cabeça. O Ministério de Louvor vai entoar um cântico. Eu quero que você ore nesse momento, irmãos. Que você tire esses minutos para colocar na presença do Senhor a sua vida. Que nós possamos dizer nessa noite: Senhor, eu preciso de Ti. Nós precisamos dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos dizer: Senhor, eu disponho a fazer a Tua obra, não fugir do propósito que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Ora, irmão, peça ao Senhor que traga ao seu coração o que é que precisa ser transformado pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções, palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração não passa de canções, palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Declare: a terra seca está aqui. A terra seca sou eu. E deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. E deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Senhor, minha oração se tornou sequidão. Fale isso, meu irmão. Se tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canções,
palavras repetidas. Abre os céus e abre os céus, Senhor. Deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Cante! E deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Aleluia. Aleluia. Irmão, feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar nesse momento. Em nome de Jesus, todos nós vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Pai, eu oro nessa hora por mim e pelos meus irmãos. Senhor, nós te pedimos nessa noite, Senhor. A tua palavra diz que tu és aquele que esquadrinha o coração. A tua palavra diz que de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Senhor, se há algum caminho mau, ó Deus, dentro do nosso coração, nos livra. Senhor, muitas vezes nós precisamos liberar perdão. Muitas vezes, Senhor, nós precisamos, ó Deus, declarar que nós temos, ó Deus, muitas raízes de amargura dentro de nós. Espírito Santo de Deus, nos liberta nessa noite, Senhor. Que nós não venhamos ter um coração como o coração de Jonas. Que nós venhamos ter um coração que ama como o Senhor ama. Que nós venhamos ter um coração, Senhor, que perdoa como o Senhor perdoa. Porque muitas vezes, Senhor, nós achamos que nós somos bons, mas o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Pai, a nossa oração nessa noite é: Senhor, limpa o nosso coração, Senhor. Nos lava, Senhor, pela Tua presença. Nos lava, Senhor, pela Tua presença em nossa vida. Em nome de Jesus de Nazaré, nós te pedimos, Senhor, que não haja em nós nenhum sentimento de egoísmo. Que não haja em nós, Senhor, nenhum sentimento partidário, Senhor. Porque a Tua palavra diz que nós fazemos parte de um reino. E o reino, Senhor, é onde a porção é dividida igual para todos, Senhor. Porque a Tua bondade, a Tua benignidade, ela é para cada um dos Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te pedimos, Senhor. Nos livra, Senhor, de todo sentimento maligno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar o pastor Toninho, ele vai estar orando por uns alvos de oração. Aleluia. Graça e paz, igreja. Queridos, nós temos vários pedidos de oração por cura, libertação, e eu gostaria de chamar a igreja para juntos levantarmos esse clamor. Porque quando a igreja ora, irmãos, nós sabemos que Deus move de uma forma sobrenatural. E eu creio no agir de Deus, amém? Quantos crê e pode orar comigo? Muitas vezes o nosso posicionamento de levantar as mãos aos céus é um posicionamento de rendermos ao Senhor, de dependermos de Deus, mas também de estarmos num posicionamento de palavras proféticas, de declarar profecia, né? Assim diz o Senhor. Então nós temos aqui vários nomes ou pedido de oração. Vamos orar pela vida do Wagner, da Vilma, da Giovana, da Carla Moreno, Rafael Alves, da irmã Reni Louredo. Glória a Deus pela vida dela que está conosco hoje. Pela vida do Cid Clay, pela vida do irmão Antônio Manuel. Vamos clamar a Deus pela vida do Danilo, pela vida da irmã Maria Joana, pela vida da Heloísa, pela vida da dona Maria Mendes de Abreu, a dona Jacinta Gomes, a Viviane Couto,
o irmão Juvenício Batista e o Jales. Estenda suas mãos aos céus. Pai, no nome de Jesus, nós levantamos esse clamor e fazemos conhecidas do Senhor, ó Pai, essas vidas. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que se levante em favor dessas pessoas, restaurando e fortalecendo, trazendo cura, fazendo milagres, Senhor Deus. Clamamos pela vida do Wagner, Senhor, continue, ó Deus, sustentando a vida dele, da Vilma, fortalecendo e curando. Oramos pela Giovana, que ao longo do tempo tem, ó Deus, passado por um tratamento, e nós sabemos que a medicina trata, mas o Senhor se revelou como Jeová Rafa, o Deus que cura. Pedimos ao Senhor que venha curá-la, Senhor Deus. Assim também a Carla, Senhor, que estará passando, ó Deus, por um procedimento cirúrgico, que o Senhor conduza os médicos e traga restauração, Senhor, da saúde dela. Oramos pelo irmão Rafael Alves, pedimos ao Senhor que o fortaleça, que aumente a imunidade no corpo físico. Clamamos a Ti pela vida da irmã Reni Louredo nessa noite. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que cure, ó Deus, que o Senhor venha restaurar, como diz a Tua palavra. O Senhor nos declara que dá força àquele que não tem nenhum vigor e renova as forças a cada manhã. Ó Deus, que essa palavra se cumpra na vida dessas pessoas. Clamamos pela Tua intervenção na vida do Sid Clay. Liberta, Senhor, essa vida, cura. Ó Deus, o irmão Antônio Manuel Alves, Senhor. Pedimos também pelo Danilo, que venha, ó Senhor, da parte do Senhor, ó Pai, a resposta, porque nós clamamos, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que faz a Tua vontade, e a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, que haja um ponto final no sofrimento, Senhor Deus, dessa vida. Clamamos a Ti pela Dona Maria Joana, nossa irmã, fortaleça ela, ó Deus, pela vida da Heloísa, pela vida da Dona Maria Mendes, Senhor Deus. Clamamos pela libertação da senhora Jacinta, tanto, ó Deus, no corpo físico, a saúde física dela. Pedimos ao Senhor que esteja abençoando, Senhor Deus, também a Viviane Couto, Senhor. Cuida da Tua filha, sustenta, Senhor, opera na vida dela. Clamamos por uma intervenção do Senhor na vida do Juvenício Batista, o nosso irmão, Senhor, que precisa de um milagre também, de cura, Senhor, na vida dele. Esteja abençoando o Jales, Senhor Deus, e intervindo em favor dos nossos irmãos. Oramos, Senhor, porque a Tua palavra diz que aquilo que nós ligarmos na terra será também ligado nos céus, e nós abençoamos essas vidas em nome de Jesus. Quantos concordam? Diga amém. Irmãos, eu quero que você se assente por um instante, eu quero dar alguns avisos, e estaremos encerrando o culto. Vou pedir os pais para que busquem os seus filhos aqui no nosso anexo, né? E quando você sair, sempre com muito cuidado, né? Para que não aconteça nenhum acidente. Quero também agradecer a presença de todos. Você que nos visita, seja sempre bem-vindo, é uma alegria ter vocês aqui conosco. E no próximo domingo que vem, é o primeiro domingo do mês, tá bom? E no primeiro domingo do mês nós celebramos a ceia. Então eu quero te convidar para que esteja conosco em um dos nossos cultos, às 9h30 da manhã ou às 19 horas, tá bom? E nós vamos celebrar a aliança que foi feita por Cristo Jesus na cruz. Próximo domingo é o primeiro domingo do mês. Esse mês de fevereiro é o mês que a gente fala mais pouco no ano. Tem menos dias. Vocês estão muito sérios, gente. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu quero convidar a nossa diaconisa, a irmã Lília, também, para dar um aviso. A Lília vai dar um aviso principalmente para as mulheres, né? Então, se o aviso é para as mulheres, a nossa diaconisa vai falar com todas as irmãs. E também é um aviso para os homens para ajudar a cuidar dos filhos enquanto as mulheres participam aqui na igreja. Paz, irmãos. No próximo dia 8, será o dia da mulher, né? 8 de março. Então, no sábado, dia 7, nós vamos ter o culto das mulheres. É o culto que todos os meses nós temos. E nesse dia, nós vamos ter um chá em comemoração do Dia das Mulheres, né? E quero convidar todas, e vocês têm a oportunidade de convidar amigas também, e nós vamos ter uma palavra com a missionária Raquel, né, uma mulher de Deus, vai trazer uma palavra para nós,
E no próximo domingo, nós vamos estar dando mais detalhes para como vai ser o chá, tá certo? E eu quero falar também para alguma mulher que não está no nosso grupo do WhatsApp das mulheres, me procure, ou procure a pastora, para a gente estar colocando vocês, porque a gente sempre tem avisos, né, para as mulheres, que aí a gente coloca lá, para vocês ficarem a par de tudo que está acontecendo. Tá ok? Obrigada. Muito bom. Para todas as mulheres, no próximo primeiro sábado do mês de março, né? Sábado que vem é o último sábado do mês de fevereiro. Aí no outro sábado, primeiro sábado do mês de março. Mas domingo que vem é o primeiro domingo do mês que nós teremos a ceia. E aí depois, os homens também têm um compromisso comigo. Tá bom, homens? Olha aqui para vocês verem. Culto de homens, no dia 14 de março, aqui na igreja. No outro sábado, pós o culto de mulheres, eu quero convidar todos os homens. E após o culto, nós teremos aquele banquete também. As mulheres vão fazer um chá muito especial. E os homens fazem churrasco. Ô, você é o meu convidado especial, como todos os irmãos, viu? Quero te ver aqui, viu? Caldo? Não, moço, churrasco. E para os homens, eu vou estar falando mais vezes, vamos convidar outros amigos para estarem conosco, viu? Eu quero convidar uma pessoa que é meu amigo, que eu tenho como amigo, para estar aqui. E no sábado, dia 14 de março, reserve essa data, para juntos nós compartilharmos e também depois ter um tempo de churrasco. No churrasco, você vai trazer o kit churrasco, que é uma carne de primeira, você pode trazer picanha, contrafilé, e aí é nesse nível, porque nós gostamos de coisa de excelência, né? Um refrigerante que você quiser beber, ou suco, ou água com gás, a gente vai fazer o melhor, porque nós merecemos o melhor. Amém, Joãozinho? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. Terça-feira nós temos o culto Alcance Mais, 19h30. Quarta e quinta-feira nós temos as células. E tem sido muito bom, irmãos, as células, tá bom? Tem sido um tempo muito precioso. E eu quero te convidar para nos procurar, porque está aumentando, né? A gente vai avisando, os irmãos vão recebendo o convite e está ficando cada vez melhor também as células. Estenda suas mãos assim para receber. Se você depois da bênção apostólica quiser receber uma oração específica, você pode vir aqui que eu vou orar por você também. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos, Senhor, por esse tempo tão precioso com toda a igreja nessa noite. E eu peço, Senhor, ó Deus, que nos abençoe e nos conceda uma boa semana, uma semana de vitória, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus Cristo, esteja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Quantos recebem, diga amém. Cumprimente pelo menos 10 irmãos, né, e deseja a ele também uma boa semana. Nós estamos terminados em nome de Jesus. Vão na paz, queridos. Deixa a água descer.